Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu estou muito decepcionado com a forma parcial com que o jornalismo brasileiro ele age dentro do nosso país. Infelizmente, quando a gente precisa da voz da imprensa, quando a gente precisa realmente daquele chacoalhão, as coisas elas não funcionam. Isso porque elas funcionam de acordo com um enredo e uma cronologia que a imprensa abraça e define se vai acatar ou não. A imprensa no Brasil, ela que regulamenta o que vai virar polêmica, o que vai esquentar, quais assuntos que vão pressionar as autoridades e o que não vai. Vai filtrando isso de acordo com o que convém. Qual o enredo, qual narrativa que é mais conveniente para ela. E aí ela joga em cima da gente, lembrando que eu não estou falando de toda a imprensa, nem de todos os jornalistas, tá bom? Não estou falando de todo mundo, não. Ela joga para nós, leitores, telespectadores, aquilo que de fato interessa a ela. E aí ela apresenta, ó, ou vocês escolhem o lado A ou vocês escolhem o lado B. Só que quando a repercussão não favorece o enredo que eles querem que favoreçam, eles simplesmente abafam e tá tudo certo. A gente às vezes fica esperando o posicionamento, às vezes a gente fica esperando uma repercussão social em cima disso e ela não acontece. E obviamente que vocês sabem exatamente do que eu tô falando. Porque até agora eu não vi associação de jornalistas e imprensa, eu não vi associação de atletas de futebol falar sobre as atitudes do jogador do Botafogo ontem. Aquela que a gente comentou na hora do almoço, que você estava aí, se você assistiu o vídeo da hora do almoço, nós já falamos sobre isso. Simplesmente, cara, é como se nada tivesse acontecido. Na verdade, o Juca Kfouri, ele fez uma matéria lá na coluna dele no UOL, dizendo que o Luiz Henrique precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda porque ele tem se envolvido em alguns escândalos e isso está abalando ele psicologicamente, está fazendo uma pressão dentro do vestiário do Botafogo e o Botafogo precisa ajudá-lo. Interessante, Juca Kfouri, que quando é com o Abel Ferreira, você fala que ele descompensou. Você fala que ele mostrou uma face horrorosa daquilo que é. Várias e várias vezes, quando o Abel Ferreira errou, porque errou. Eu não tô passando pano pro que o Abel fez, não é isso. Errou sim. Só que os juízes da moral e da boa conduta nas redes sociais, eles foram lá e massacraram o cara. E simplesmente agora o Luiz Henrique xinga um jornalista, arremessa uma garrafa contra um segurança, causa confusão ali com os jogadores do Atlético Mineiro, mas tudo bem, confusão é coisa do futebol, isso daí eu até minimizo, isso daí acontece mesmo, todo mundo de sangue quente. Só que agora, mano, tá todo mundo passando pano, como se nada tivesse acontecido. Nenhum tipo de associação fez nota de repúdio, absolutamente nada aconteceu. Isso mostra a hipocrisia de parte da imprensa e do jornalismo brasileiro. A fase horrorosa que você falou do Abel, Juca Kfouri, né? Abel Ferreira revelou uma fase horrorosa, absolutamente deplorável. Ela se reflete justamente na de vocês agora, da imprensa. Nós não estamos falando de uma criança. Nós não estamos falando de um adolescente em formação. Nós estamos falando de um homem formado, de um atleta profissional de futebol, que deve ser cobrado da mesma forma como todos. E que se errou, deve haver sim uma repercussão social para que ele corrija os seus erros. Para que isso seja de caráter exemplar, para que ele não as faça mais. Só que infelizmente esse enredo não favorece vocês, né? É muito mais fácil moer técnico. É por isso que o futebol brasileiro ele é assim. Vocês fecham-se os olhos para aquilo que é certo e para aquilo que é errado. Perde-se completamente o senso
de julgamento. E aí eles se tornam vítimas na narrativa de vocês. Só que o Abel não foi vítima. O Rafael Veiga, ele também não tá sendo vítima. Eu já vi um punhado de gente falando, Rafael Veiga mexeu a bola, usou de má fé, de malandragem. Tá burlando a regra. Só que quando a barreira anda pra frente, ninguém fala. E aí? Todo mundo sabe que a barreira se movimenta. Infelizmente, pessoal, eu também sou a favor de uma boa arbitragem, de um bom futebol. Eu sou a favor que o VAR não seja engessado, que ele pode interferir nos lances a hora que quiser, a hora que se sentir, né, que é conveniente interferir, ou a hora que a arbitragem não vê o lance em campo. Eu sou a favor. Só que, infelizmente, aqui no Brasil, cria-se um alvoroço para algumas coisas e para outras elas diminuem. Porque parece que o discurso, entendeu? A imparcialidade, ela não é coerente. E aí, de um lado, os botafoguenses agora falam que os torcedores rivais estão criando uma narrativa, um enredo, para prejudicar a equipe. Meus amigos, cabeça fria, coração quente. Vamos lá. Galera, é o seguinte. Uma coisa muito engraçada aconteceu agora no início da hora do almoço. Mas muito engraçado, mano. Isso aqui foi muito engraçado. Inclusive eu vi até lá no Instagram lá do Paparazzo. O Paparazzo postou. Porque, no fim das contas, envolveu até o nome dele. A eleição no Palmeiras envolveu o nome do Paparazzo. Mano, essas paradas de eleição é muito engraçado, mano. Tá chegando já a época da votação e a coisa vai se intensificando. A Leila, ela deu uma entrevista no Globo.com. Eu acredito que tudo começou a partir disso daqui. Porque a Leila praticamente chamou o candidato da oposição, o Savério Orlandi, de pobretão. De uma maneira muito, assim, singela, mas por várias e várias vezes ela falou que ele não tem condição de presidir o clube porque ele não tem 20 reais pra colocar no Palmeiras. Então, só pra vocês entenderem o contexto, olha só o que ela falou. Ó. É muito injusto que esse candidato da oposição diz, porque ele nunca contribuiu com absolutamente nada. E se ele não tem recursos financeiros para isso, ele que arrume alguém que tenha. Nossa, mas se o projeto dele é tão maravilhoso, você não arruma ninguém que coloque 20 reais? Então como que pode entregar o clube para uma pessoa desse nível? Olha isso. Ele diz que acho que o Palmeiras me pertence. A maior prova de que o Palmeiras não me pertence é que se eu fosse dona do Palmeiras, ele seria demitido. Seria demitido por incapacidade. Ele é um incompetente. Na época que foi diretor de futebol, o que ele fez? Nada. Ele preparou o Palmeiras para cair em 2012. Foi isso que a Leila falou. E aí não demorou muito, o Savério Orlandi colocou no perfil dele, nas redes sociais, um quiz. Ele criou um quiz, mano. E aí, velho, nesse quiz tinha várias fotos assim, né? Tinha frases da Leila Pereira e ele perguntava de quem que era aquela frase. Obviamente, claro, fazendo ali um ataque irônico e até mesmo irreverente à presidente atual da Sociedade Esportiva Palmeiras. Olha aqui. Quem foi que disse? Chama o quiz que ele criou. Quem foi que disse? Se a Crefisa sair, o Palmeiras cai para a segunda divisão. Opção 1, Mauro César. Opção 2, Chico Lang. E opção 3, Leila Pereira. Aí teve outro. Quem foi que disse? Vou pro Flamengo que dá mais visibilidade. Opção 1, Paparazzo Rubro-Negro. Muito bom, mano. Muito bom isso daqui. Segundo, Leila Pereira. E terceiro, Craque Neto. O Paparazzo Rubro-Negro, ele compartilhou isso nas redes sociais. Ele colocou aqui, ó, inacreditável. O candidato à presidência do Palmeiras citando nossa página numa pesquisa pra saber quem falou uma frase que foi da tia Leila. KKKK, ri alto. Muito bom, mano. Mano, muito bom, na moral. Ai, ai. E assim, essa frase que ele disse aqui, cara, isso daqui realmente tem um contexto real. Inclusive a gente até comentou ela aqui na época.
Porque a Leila, ela tava fazendo uma entrevista, concedendo uma entrevista, né? Dando uma entrevista. E aí perguntaram pra ela. Eu não lembro exatamente qual que foi a pergunta e como que ela respondeu, mas foi mais ou menos nesse contexto. Eles chegaram e falaram assim pra ela: ô Leila, o pessoal tá falando aqui que você tem interesse. O seu interesse é alavancar suas empresas utilizando Palmeiras, que você não é palmeirense, que isso que aquilo. Foi algo nesse sentido. Aí ela respondeu, ela falou assim: não, eu sou palmeirense, eu investi no Palmeiras porque eu acredito no Palmeiras. Se não fosse assim, eu teria ido pro Flamengo, que tem mais visibilidade. Nossa, cara, e essa justificativa dela, ela tava tentando consertar uma coisa, ela foi lá e estragou outra. Caiu igual uma bomba na época. Inclusive, eu acho que eu fiz vídeo sobre isso aqui no canal. A gente já tinha aqui a comunidade nossa aqui. Eu fiz vídeo falando sobre isso, óbvio, né? Descendo o sarrafo no que ela falou, claro. Mas foi uma parada assim. Que ela falou, e ela falou isso, o Flamengo que dá mais visibilidade, mas ela tava falando a respeito desse contexto de mostrar o porquê que o interesse dela pelo Palmeiras não era apenas um interesse publicitário, marqueteiro, empresarial, e sim um interesse real por acreditar no projeto Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas que foi engraçado, essa aqui foi muito boa, cara, essa daqui foi muito boa, é aquele negócio, né? Eleição no Brasil é uma parada que às vezes é hilária, é hilária. Só as eleições aí que a gente conhece, né, para prefeitos, governos, presidente, mas até mesmo as eleições aí de clubes de futebol têm sido algo muito engraçado. Coloca nas opiniões aí, meus queridos, o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.